Vida de empresário e empreendedor é aquela história da gente ficar sempre testando coisas, vendo se alguns projetos vão deslanchar dentro daquilo que a gente está pretendendo e plantando, não é mesmo? Plantando sementes. É por isso que muitas vezes nós precisamos, primeiro, entender em que lugar nós estamos plantando essas sementes. Entender se você está gastando energia dos seus projetos da forma correta, do jeito adequado, para economizar a quantidade de energias que você tem. Porque eu não sei se você sabe, nós somos movidos à energia, né? Inclusive nosso funcionamento, nosso corpo. E às vezes, quando a gente fica dando murro em ponta de faca, quando a gente fica plantando semente em terreno errado, a gente não vai colher os frutos que a gente esperava e principalmente a gente vai se desgastar, vai ficar frustrado e cada vez mais a gente vai ficar desgastado com um processo que poderia ser melhor simplificado, que poderia ser melhor executado. E é por isso que a nossa reflexão de hoje é de um texto muito especial que eu vou fazer questão de ler para você. O texto está aqui na descrição desse vídeo. Você aproveita que você vai olhar o texto, já se inscreve no canal, já clica no joinha e vem comigo para a gente fazer essa reflexão juntos. Vamos lá? Naquele tempo, reuniu-se uma grande multidão e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então, ele contou essa parábola. O semeador saiu para semear sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada. E os pássaros do céu a comeram. A outra parte caiu sobre pedras. Brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu em meio aos espinhos. Os espinhos cresceram junto e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa. Brotou e deu fruto, 100 por 1. Dizendo isso, Jesus exclamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado dessa parábola. E Jesus respondeu: a vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros, só por meio de parábolas, para que olhando vejam, para que ouvindo compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho, aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo, tira a palavra do coração deles, para que eles não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo a palavra, acolhem a palavra com alegria. Mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquele que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e os prazeres da vida e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. E a gente faz questão de deixar esse texto para você escrito, para que você possa meditar sobre cada um desses termos e palavras. Quantas vezes, dentro do seu negócio, você está sendo aquela pessoa que até acredita, mas de repente, sem raízes, desanima. Aquela pessoa que até brota, mas de repente se vê sufocado pelas preocupações, pelas riquezas. Sabe aquele negócio do encantamento do empreendedorismo e da vida de quem trabalha dia e noite para conquistar as coisas? São os espinhos que sufocam os projetos que foram plantados no seu coração. Eu desejo de coração que você medite sobre isso e encontre uma maneira de se transformar em um solo fértil, muito fértil, para que todos os seus projetos frutifiquem de verdade. É um privilégio estar aqui com você, sendo acompanhado e construindo esse processo juntos. Me diz aqui, se você já assistiu outros vídeos do Ora et Labora, para eu saber que você está acompanhando cada um desses passos. E a gente se vê no vídeo de amanhã. Lembrando que nós precisamos sempre
Trabalhar como se tudo dependesse de nós. Rezar e confiar como se tudo dependesse de Deus. Até amanhã.